Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando as riquezas do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. A passagem de hoje é Filipenses 1, 21 a 26. Cristo é vida. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos nos aprofundar na palavra? Ao nos aproximarmos do final do capítulo, Paulo está construindo um clímax poderoso. Paulo proclama que Jesus é tão bom, tão belo e tão glorioso que a morte é algo que o cristão deve esperar, em vez de temer. É a porta de entrada para a presença física de Cristo por toda a eternidade. No entanto, em vez de ser uma declaração mórbida, essa é uma proclamação da insondável bondade de Deus. Nada do que você pensa que deseja neste mundo é tão bom quanto estar com Jesus. Se você fosse declarar a sua missão pessoal, o que diria? Fazer uma declaração da própria missão é uma ferramenta poderosa para a vida. Usadas tanto por indivíduos quanto por empresas, as declarações de missão são frases incisivas que funcionam como uma bússola, filtrando escolhas e calibrando decisões por meio de valores que já escolhemos. As declarações de missão ajudam as pessoas a se manterem no caminho certo, mantendo-as fiéis ao seu propósito. À medida que Filipenses 1 avança, Paulo explode com uma declaração que foi descrita como a declaração de missão mais famosa de todo o Novo Testamento. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A perspectiva de Paulo é extrema, mas impressionante. Para o apóstolo, a vida não era uma questão de buscar seu próprio conforto ou progresso, mas sim de buscar o progresso do reino de Deus. Jesus era o sol em torno do qual o mundo de Paulo girava. Viver significava magnificar e servir a Cristo. Morrer significava algo ainda melhor: liberdade eterna dos problemas terrenos para se alegrar na presença de Cristo. Reflita sobre isso um momento. A sua própria declaração de missão se alinha com a que Paulo declarou inspirado pelo Espírito de Deus? Como sua vida seria diferente hoje se você a filtrasse pela declaração de missão de Paulo? Como isso afetaria sua atitude, suas prioridades ou sua perspectiva? O fundamento da declaração de missão de Paulo é o amor sem limites que ele encontrou em Jesus. Ele não fala suas palavras radicais a contragosto ou coagido. Elas fluem através dele com uma alegria arrebatadora. A revelação e a experiência de Paulo com Jesus foram tão maravilhosamente convincentes que todo o resto, até mesmo a morte, tornou-se insignificante. Se quisermos fazer da declaração de missão de Paulo a nossa própria declaração hoje, precisamos de uma revelação semelhante da extraordinária beleza de Deus. John Piper diz o seguinte: a chave para magnificar Cristo na vida e na morte é achá-lo mais precioso, mais valioso, mais satisfatório, mais alegre, mais digno de orgulho do que tudo o que perdemos na morte e tudo o que temos na vida. Servir e magnificar a Cristo é a melhor maneira possível de passar nossos dias. Comparado a Jesus, nada mais importa. Reflita e ore comigo. Jesus é mais precioso, mais valioso, mais maravilhoso e fonte de mais alegria do que qualquer outra coisa. Ore para ter essa verdade enraizada em seu coração hoje. Neste momento de paz, pense na seguinte pergunta: como viver para Cristo e ansiar por encontrá-lo na glória impactará a maneira como você passa os seus dias aqui? O
medo da morte é uma questão natural para os seres humanos, visto que a morte é uma consequência triste do pecado. Mas em Jesus temos uma nova perspectiva. Com quem você precisa compartilhar a viva esperança que o Evangelho nos traz hoje? Vamos orar. Pai Celestial, obrigada pela graça que derramaste em minha vida. O Senhor é mais precioso, mais valioso, mais maravilhoso e traz mais alegria do que qualquer outra coisa neste mundo. Hoje, dê-me forças para mudar minha perspectiva de modo que eu só me importe com o Senhor. Que eu possa dizer, como Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Que esse seja o hino e a declaração de missão da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 19, nós lemos: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Podemos nos surpreender ao ver Jesus amaldiçoando uma figueira. Mas com certeza, Jesus não estava indignado com a árvore. Esse acontecimento precisa ser interpretado simbolicamente, pois muitas vezes nas Escrituras, Israel foi comparado a uma figueira. Israel foi aquela nação que Deus plantou, alimentou e sustentou, mas depois de crescer, infelizmente, não produziu bons frutos para a glória de Deus. Assim como aquela figueira possuía folhas, mas não frutos, também Israel tinha vida religiosa exterior, mas não possuía uma vida interior. E Deus chama isso de hipocrisia. Eles mostravam sua religiosidade, mas não havia verdadeiro fruto de amor e misericórdia. E foi isso, a hipocrisia, que desagradou tanto a Jesus, a ponto de ele amaldiçoar a figueira, indicando com isso que Israel seria rejeitada como instrumento divino para abençoar as nações. Essa é uma lição importante que devemos aplicar em nossas vidas. Deus tem feito em nós um grande investimento de graça, amor, misericórdia e bondade. Ele tem cuidado de mim e de você com grande zelo e paciência. Mas Ele também espera que venhamos a dar bons frutos, frutos que agradam a Deus. Deixe-me perguntar, como está a sua vida diante de Deus? Você tem tido apenas aparência de religiosidade? Ou você tem demonstrado isso de maneira prática em seu comportamento e ações? Você tem ido à igreja com regularidade, tem orado antes de suas refeições, tem falado que é crente em Jesus e que nasceu de novo? Como está seu comportamento dentro de casa, no seu trabalho e na sociedade? Você é daqueles que só fala, mas não faz? Ou seja, tem folhas, mas não tem frutos? Examine-se, sonde o seu coração e vá diante do Senhor em oração. Vamos orar? Amado Deus e Pai, livra-me de uma vida de aparências, de uma religião apenas da boca para fora. Eu quero ser um filho obediente, alguém que seja sal e luz nesse mundo, fazendo diferença por onde quer que eu passe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o Isaac Valadão Bessa e seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionados aqui no Glorify. No começo do capítulo 18 de Mateus, nós vemos os discípulos discutindo sobre grandeza, a fim de saber qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus, então, os interrompe dando uma lição sobre humildade e ensinando que grande nos céus é aquele que se humilha e tem o coração como de criança. Além do foco na humildade, nesse capítulo Jesus nos ensina mais uma vez sobre o perdão. Através da parábola do servo impiedoso, aprendemos que assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Pedro, um dos discípulos de Jesus, diz: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Cristo, em toda a sua sabedoria, responde a Pedro: até 70 vezes 7, dando a entender que devemos perdoar sempre.
A seguir, Jesus dá início à parábola da ovelha perdida, que conta que um pastor de ovelhas, possuindo 100 ovelhas, ao notar que perdeu uma delas, deixa as outras 99 para resgatar a ovelha que se perdeu. Quando a encontrar, se alegra por tê-la de volta mais do que pelas 99 que estavam no aprisco. Assim é o Pai Celestial com seus filhos, que se alegra quando um é perdido e é encontrado e volta para casa. Ao ler esse capítulo, aprendemos novamente com Jesus sobre a importância e o valor de uma única vida, de uma ovelha perdida que é encontrar, de uma criança, do fato de devermos perdoar sem limites e trazer de volta para casa. Que sejamos assim como Jesus, compassivos, misericordiosos e cheios de compaixão. Amém.